dirty rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that... Comemos. Independente de tudo, a nossa saúde ela está totalmente relacionada e diretamente proporcional à alimentação que a gente tem, certo? E a ciência por trás disso, o conceito de nutrição para melhorar a saúde, ele vem ganhando adeptos e nós já começamos a chamar esse tipo de conceito de alimentação funcional. O que é um alimento funcional, pessoal? O alimento funcional é um alimento natural, enriquecido com algum aditivo, uma vitamina, um mineral, um ômega, um carboidrato, um probiótico, não importa, entre outros produtos, que possam contribuir para a manutenção da saúde e diminuir o risco de doenças. Vamos lá? Um leite enriquecido com ferro, um iogurte enriquecido com vitaminas. Isso é um alimento funcional. Ele tem um aditivo a mais, que tem um objetivo de melhorar a saúde e prevenir doenças, mas ele ainda é um alimento, ok? Ele é ainda um alimento. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a linha do tempo ali da teoria dos alimentos funcionais. Em 1920, surgiram os primeiros alimentos com algum tipo de modificação para melhorar o valor nutritivo desses alimentos. Começou-se a perceber uma necessidade e um mercado em cima disso, na modificação dos alimentos. Entre 1930 e 1950, houve um grande desenvolvimento científico e tecnológico dos alimentos funcionais, né? Muitas pesquisas, muitas coisas foram publicadas em diversos aspectos para melhorar a produção de novos ingredientes, embalagens e equipamentos que melhorassem a questão dos nossos alimentos funcionais. Alimentos para melhorar a saúde, uma nutrição para melhorar a saúde. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Pessoal, TECLI 10, então é isolado. Bom, na década de 60, em 1960, começou-se então a pesquisar novos benefícios dos alimentos, uma nova preocupação em desenvolver características extras, além da segurança e de um aspecto nutricional, ou seja, algo mais. Eles começaram a buscar algo mais a partir da alimentação. Percebeu-se totalmente que a alimentação correta estava relacionada com o benefício da saúde, certo? Das décadas de 70 e 80, então, no Japão, foi desenvolvido o primeiro alimento funcional, um alimento com características extras, né? Com aspectos nutricionais extras que trouxeram benefícios a mais para os consumidores. Em 1991, cria-se então a regulamentação desse tipo de alimentação. Foi criado os primeiros FOSH, que eles dizem, FOSHU, né? Que significa Foods for Specially Health, ou seja, alimentos específicos para melhorar a saúde, né? E a partir daí começou-se a elaborar os primeiros nutracêuticos. A regulamentação brasileira para alimentação funcional e nutracêuticos, ela data de 1993, ou seja, é bem recente, né? E até hoje existe uma pesquisa fenomenal a respeito da alimentação funcional e a diferenciação de alimentos funcionais e nutracêuticos. Então, primeiramente entendeu-se a alimentação, elaborou-se um plano alimentar melhorado, seguido de aditivos aos alimentos, então, coisas foram adicionadas ao alimento para melhorar a saúde. E percebeu-se então que desses alimentos podiam-se tirar ingredientes específicos, né, purificados para produzir os nutracêuticos e melhorar a saúde das pessoas. A alimentação funcional para a Anvisa, então, no Brasil, o alimento funcional é definido como aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais normais, né, eles, quando consumidos como parte de uma dieta, ele produz efeitos extras para a saúde, né, e eles também podem ser consumidos sem a supervisão médica, sem supervisão
médica. Então, a alimentação funcional, ela vem através da necessidade do aumento da expectativa de vida. Como os brasileiros e a população do mundo todo hoje eles estão vivendo cada vez mais, né, ao aumento da expectativa de vida, porém com uma alimentação não tão adequada, cresce o número de algumas doenças básicas, doenças metabólicas, né, como a obesidade, a aterosclerose, a osteoporose, a osteopenia, diabetes, câncer, entre outros problemas de saúde, né? E isso cria uma grande preocupação para os órgãos públicos, né? Uma grande preocupação para os órgãos públicos que conseguem visualizar isso como uma perda de dinheiro muito grande, né? Que tudo poderia ser melhorado se a gente tivesse uma alimentação melhorada, né? Alimentos corretos, né? Então começou-se a elaborar a parte da alimentação funcional, onde nós teríamos uma ingestão diminuída de gorduras saturadas, o aumento de gorduras poliinsaturadas, mais fibras, carboidratos controlados e o aumento da consumo de proteína, além de muitas campanhas incentivando exercício físico, diminuição do fumo, né, consumo moderado de álcool. E isso objetivando bem-estar, qualidade de vida, saúde e diminuindo riscos de doenças nas pessoas. Então, a medicina ela deixa de ser tão curativa, com foco na cura, e passa a ter um foco voltado para prevenção, né? Pensando que o papel da alimentação funcional equilibrada, ela causa a manutenção da saúde, né? E passa a despertar, então, um interesse na comunidade científica, que vem produzindo inúmeros estudos que comprovam que um alimento ingerido da forma correta, enriquecido com alguns aditivos, consegue sim melhorar a saúde e prevenir doenças. E isso é o objetivo da alimentação funcional, que tem tudo a ver com a proposta da Inove Life de melhora da qualidade de vida, né, do bem-estar e da saúde, proporcionar saúde para as pessoas. Enfim, a partir de uma alimentação funcional e da prova de que o alimento funcional traz benefícios incontestáveis para a saúde, começa então a comunidade científica retirar dos alimentos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Então eles pegam, por exemplo, o leite e isolam a proteína do leite e o cálcio da gordura e daquilo que não é saudável do leite, e passam a utilizar esses produtos, esses ativos separados, purificados em compostos medicinais, em pílulas, em pós, em cápsulas, em tabletes, para que a gente consiga nos alimentar somente com aquilo que é fundamental e é saudável de cada alimento. E surge assim os nutracêuticos, né? Então o nutracêutico ele tem toda a sua história baseada em estudos da alimentação funcional, somados com alta tecnologia, e surgem então ingredientes biologicamente ativos e naturais, como vitaminas, minerais e o próprio ômega 3, que foram isolados e purificados de um alimento natural, da comida mesmo, né? E são comercializados agora em forma de preparação medicinal, sendo utilizado para suplementar a alimentação, a dieta do dia a dia, tá? Nós podemos encontrar sob a forma de cápsulas, comprimidos, pós e outras preparações, né? Mas nunca assumindo a forma de medicamento, certo? Não é medicamento. Nutracêutico é alimento em cápsula. Ok? Entendido isso? Para explicar de forma bastante clara, né, a diferença entre nutracêuticos e alimentos funcionais, eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, o tomate é um alimento funcional, né? Porém, as cápsulas contendo licopeno, que é uma substância ativa extraída do tomate, é um nutracêutico. A cenoura é um alimento funcional.
O caroteno retirado da cenoura e vendido em forma de cápsulas é um nutracêutico. O salmão é um alimento funcional. O ômega 3 retirado do salmão é um nutracêutico. Entendido? Compreendido? Então, todo o nosso processo de bem-estar, saúde e qualidade de vida, dos princípios da Inovilife, significa promover para os nossos distribuidores, os nossos clientes, a possibilidade de suplementação alimentar adequada com os nossos nutracêuticos e a informação adequada através de uma alimentação funcional. O alimento funcional, somado ao nutracêutico e à prática da atividade física, acarretará em melhora da saúde, das condições, dos hábitos de vida, do peso, né? Diminuição da probabilidade de doenças e melhora do estilo de vida e qualidade de vida da população como um todo. E essa é a função de nós, consultores, distribuidores da Inovilife, ok? Então vamos lá. O crescimento dos nutracêuticos, né? Por que hoje esse mercado ele é tão promissor, né? Por que ele cresce tanto, né? Por causa das pessoas buscarem o bem-estar. Então, os nutracêuticos, eles são produtos que exercem uma função no corpo, na mente e até na alma da pessoa, porque ele mexe com qualidade de vida e com bem-estar. E tudo isso tem a ver. Por quê? Porque hoje a nossa alimentação ela tem um valor nutricional empobrecido em relação a 10 anos atrás, né? Então, nós não temos mais nos nossos alimentos os nutrientes necessários para uma boa alimentação. O panorama da nossa alimentação também mudou. Não só a qualidade dos nossos alimentos, como o tipo de alimentação que a gente assume hoje. A vida está muito corrida. É complicado você fazer alimentos saudáveis. É complicado você se alimentar de forma saudável. A gente come pela rua, né? É complicado muitas vezes até praticar atividade física. A pessoa tem que ter um foco, uma determinação para ser essas instruções e tornar isso hábitos saudáveis de vida. Então é muito difícil, muito diferente, né? Nós temos também o foco da questão econômica, dos lucros que os nutracêuticos geram para a indústria de alimentos, né? E também a parte da economia dos nossos dirigentes, né? Politicamente falando, que os custos com tratamentos de doenças, né, e o avanço científico nos conhecimentos mostrado, eles passam a diminuir com a utilização adequada da alimentação funcional e nutracêutica. Então, existe um foco nas propagandas, no incentivo, na pesquisa desse tipo de alimento, para que as pessoas tenham uma medicina, o hábito da prevenção e não da cura das doenças, né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, vamos pensar, isso é um mercado muito grande para a gente trabalhar, né? Alguém aqui conhece alguém que não queira ter saúde, não tem o foco nessa saúde, que não tem o foco na melhoria da qualidade de vida, do seu próprio bem-estar e da sua família? Então, os nutracêuticos e uma alimentação adequada, o acompanhamento dessas pessoas gera um mercado promissor demais para nós, distribuidores de Inovilife. Então, eu sempre digo que posição mais momento igual a sucesso. Ou seja, o distribuidor Inovilife bem posicionado, no momento desse mercado atual que busca saúde e qualidade de vida, vai garantir sucesso em alguns anos para quem fizer o que tem que ser feito, ok? Bom, vamos lá. E a regulamentação, né? Salientar que todos os produtos são devidamente regulamentados no Ministério da Saúde e na Anvisa como alimento. Todos os nutracêuticos da Inovilife estão registrados no Ministério da Saúde e na Anvisa como alimento. Nutracêutico é alimento e não é medicamento, certo? Então isso nós temos todos os registros e todas a garantia, né, da qualidade desses produtos. Inclusive, para você fazer essa regulamentação, para você ter essa regulamentação, você precisa
você precisa seguir padrões altíssimos de qualidade e garantir a eficácia do seu produto, né? Então nós temos toda essa regulamentação e toda essa garantia, ok? E nós temos hoje uma necessidade atual muito grande por esses nutracêuticos, né? Nós temos problemas epidemiológicos. Então, a epidemiologia ela tem mostrado que a má alimentação gera doenças, é fato, né? Nós temos aí grandes números de doenças comuns, como a pressão alta, como o diabetes, como a obesidade, a osteoporose, entre outros, estão totalmente relacionados com uma alimentação inadequada, né? Então as pessoas elas têm a necessidade de começar a mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida, né? E a saúde pública também tem observado que o crescimento de doenças está ligado à má alimentação. E que se essa população tiver uma boa alimentação, com a prática de utilização de nutracêuticos corretamente, a economia da área de saúde vai ser muito grande. Os gastos públicos com internação, com ações curativas, eles vão diminuir demais. E passa-se então a ter um foco numa medicina preventiva, né? Que surge através da consciência, da conscientização dos consumidores, né? Que para melhorar a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida, a sua saúde, é necessário você reduzir os danos à saúde causados por uma alimentação incorreta. Então, a opção, os nutracêuticos, a utilização de suplementação alimentar, ela deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação, uma necessidade. E é aí que se encaixa os distribuidores da Inove-Life. Levar essa opção para as pessoas de se alimentar de forma correta com a utilização de suplementos alimentares de altíssima qualidade. E aí surge a ideia, a pesquisa e os produtos da Inove-Life, né? Que são suplementos alimentares, uma linha completa de nutracêuticos que foi elaborada para proporcionar mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida para aqueles que usufruírem desse benefício, né? Que apesar da correria diária, as pessoas podem sim ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, rica em nutrientes, se você suplementar da forma correta. E eu não estou dizendo só isso, gente, fica bem claro, para os nossos clientes, para os clientes finais dos distribuidores da Inove-Life. Eu estou falando que esse tipo de alimentação, esse tipo de conscientização, esse tipo de mudanças de hábitos, eles têm que começar primeiramente pelos distribuidores da Inove-Life. Todos nós aqui temos que consumir os nutracêuticos, temos que consumir os shakes, temos que consumir os chás, temos que consumir todos os produtos da Inove-Life, temos que ser produto do produto. Eu sempre digo isso. Tenha o seu resultado, apaixone-se pelo produto, que você vai vender o produto, falar com propriedade, passar segurança e ganhar o mundo, aí ganhar clientes, ok? Então, esse é o primeiro ponto. No final, eu vou querer saber de vocês quem é que utiliza todos os produtos da Inove-Life. Bora lá? Então, hoje nós vamos falar sobre o ômega 3, né? A história por trás do ômega 3, a ciência e a importância da utilização desses produtos, né? Desse produto tão famoso hoje, né? No mercado, no mundo médico, no mundo farmacêutico, no mundo das pessoas que querem ter saúde, dos atletas, que é o ômega 3, né? A história por trás do ômega 3 data de algum tempo, onde eles começaram a perceber que os esquimós, apesar de um pouco acima do peso, e apesar também de se alimentar, ter uma alimentação rica em gordura, né? Eles pouco morriam do coração, eles não sofriam de doenças cardiovasculares,
né? E começou-se então a pesquisar o porquê, apesar de praticar assim pouca atividade física, apesar deles estarem geralmente acima do peso e consumirem muita gordura, eles não infartavam, eles não tinham colesterol alto, eles não tinham diabetes de uma maneira geral. E com muita pesquisa, atribuiu-se a boa saúde desse povo ao grande consumo de peixes de águas geladas e profundas. E descobriu-se mais tarde que esse benefício era proveniente do ômega 3 existente na alimentação dos esquimós em alta quantidade, né? Então, a partir daí começou a pesquisar a diferenciação, porque até então o consumo de gordura de uma maneira geral, sem especificar qual tipo de gordura, era visto com maus olhos, né, pelos médicos, pela classe médica. E hoje isso vem mudado, né? A gente tem que entender o que é gordura, o que é ácido graxo, quais são os bons e quais são os ruins, quais são os heróis e quais são os vilões. Então, se a gente pensar no ácido graxo, se a gente pensar a gordura como um todo, a gordura do nosso corpo como uma casa, os ácidos graxos são os tijolos, é a estrutura do nosso tecido adiposo, das nossas gorduras, né? Então, se a gente pensar nisso, o nosso organismo ele precisa de gordura para funcionar adequadamente, né? E os ácidos graxos eles são essenciais na formação e no funcionamento das células, mas o nosso corpo ele não produz ácido graxo, ele não produz. Nós temos que adquirir o ácido graxo bom ou ruim, vai da opção da alimentação, através da nossa alimentação. O problema, então, é que nem todos os tipos de gordura eles são essenciais. Nem todos os tipos de gordura são benéficos para a saúde, né? Então, nós temos aí 3 tipos de gordura. Os ácidos graxos saturados, os monoinsaturados e os poliinsaturados. Vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia. Os ácidos graxos saturados são aqueles que saturam, que entopem os vasos, são aqueles que fazem mal para a nossa saúde. E os poliinsaturados são os ácidos graxos essenciais necessários para o bom funcionamento do nosso organismo, ok? É assim que nós temos que pensar. Próximo. Então, a gordura saturada são aquelas que fazem mal para o nosso organismo. Alguns exemplos: banha, bacon, manteiga, queijos amarelos, leite integral, creme de leite, doces gordurosos, leite condensado, gema de ovo, né? Sorvete, chocolate embutidos, etc. São alguns dos exemplos das gorduras saturadas, gorduras que saturam os nossos vasos sanguíneos, que entopem os nossos vasos sanguíneos e podem acarretar grandes danos à nossa saúde. E nós temos as gorduras insaturadas, mono ou poliinsaturadas, que são as gorduras mais saudáveis, né? Pois ajudam no controle do colesterol ruim, diminuir o colesterol ruim, sobrepor o colesterol bom, diminuir os nossos níveis de triglicérides, né? Essa gordura é proveniente de alguns alimentos específicos, como abacate, nozes, azeitona, né? Alguns grãos integrais como o girassol, o coco, milho, né? Leguminosas e peixes de águas profundas e de água salgada e água gelada, né? Como salmão, atum, truta, arenque, anchova e sardinha. Então, gordura boa, né? Ômega 3, gente. Bom, e o que é o ômega 3? O ômega 3 é uma gordura, é um ácido graxo essencial, ou seja, que nós não produzimos no nosso organismo e temos que tirar da nossa alimentação. Ele é poliinsaturado, tá? Então ele é um ácido graxo, uma gordura boa, e que ele é composto de 3 tipos de ácido graxo, ok? O EPA, que é o ácido eicosapentanoico, o DHA, que é o ácido docosahexaenoico, e o ALA, que é o ácido alfa-linoleico. Então, o ômega 3, ele é composto por 3 ácidos graxos essenciais, poliinsaturados, que fazem muitíssimo bem para nossa saúde, né? E que devem ser consumidos com regularidade, certo? A composição do nosso ômega 3, como eu disse, é o DHA, o EPA e o ALA.
O ALA, ele é um tipo de ômega 3 mais comum nas carnes, na soja e nos óleos, né? E no nosso organismo, ele vai ser transformado em EPA, em DHA. O DHA e o EPA são os ácidos graxos do ômega 3 mais utilizados e mais rapidamente absorvidos e úteis para o bom funcionamento do nosso organismo. E são um tipo de ômega 3 encontrado em peixes de água profunda e água gelada. Bom, quais são os benefícios com a utilização do ômega 3, gente? São diversos. Primeiro dele, tá? Ele ajuda a controlar os dois tipos de colesterol. O colesterol ruim, ele vai ter uma diminuição, e o aumento do colesterol bom, com o consumo diário de uma dose de 3 miligramas a 4 miligramas de óleo de peixe por dia. Lembrando que, quando eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que saber. Na realidade, não é o óleo de peixe que faz o efeito no nosso organismo, né? E sim a concentração de EPA e de DHA, ok? Então, essas duas gorduras, elas agem como se fosse lubrificando a parede dos nossos vasos sanguíneos, né? Diminuindo a concentração de colesterol ruim, aumentando a concentração de colesterol bom, que causa essa lubrificação nos nossos vasos e impede a formação de placa de ateroma, diminuir a formação dessa placa, que é o quê? Aquela gordura saturada dura que gruda na parede dos nossos vasos, vai grudando, acumulando, até que entope o vaso e impede, então, a passagem do sangue, o que nós chamamos de infarto, tá? Muito ruim para a saúde. Então, o ômega 3, ele previne esse tipo de problema, se utilizado constantemente em dose adequada. Outro benefício do consumo do ômega 3 é ele consegue regular e diminuir a pressão arterial, né? Até 5 miligramas da pressão máxima, que é a sistólica, a pressão aquela mais alta, e 3 miligramas da pressão mínima, que é a diastólica, o consumo diário e constante de ômega 3. Além do que, como ele regula colesterol e triglicérides, ele regula também a presença de gordura abdominal. Tudo isso auxilia na manutenção de uma pressão corporal em índices normais, ok? Então, faça a utilização. E essa regulação e esse efeito positivo sobre a pressão, ele está mais pronunciado, mais evidenciado em pesquisas que foram feitas com pessoas acima dos 45 anos, ok? Gente, depois eu respondo pergunta de vocês. Agora não dá, vou continuar, tá? Benefícios do consumo do ômega 3 para o coração. Tudo de bom, né? O ômega 3 apresenta diversos efeitos benéficos para o coração. Então, ó, ele melhora a performance, a eficiência e a saúde dos músculos do coração, né? Ele reduz com isso, aumenta a força do coração, então reduz a demanda de oxigênio, controla a frequência cardíaca e diminui o risco de arritmia, que é quando o coração bate fora do compasso, né? E assim, se você associar o uso do ômega 3 com uma dieta saudável, né? Com baixa concentração de gordura saturada, aquelas gorduras ruins, e ainda a prática de atividade física, você vai melhorar ainda mais a performance do seu sistema cardiovascular, né? Aumenta o funcionamento, o batimento do coração, diminui as dislipidemias, ou seja, o acúmulo de gordura no sangue, diminui triglicérides, aumenta a lubrificação dos vasos, diminui a chance de infarto do miocárdio, de derrame cerebral e diminui até índices e taxas normais a nossa pressão arterial. Então, se a gente não tem gordura, não tem colesterol, não tem triglicérides, não tem pressão alta, o nosso coração vai agradecer muito pelo consumo do ômega 3. Gente, é lógico que nada é milagre. Você consumir ômega 3 e comer um prato de bacon de manhã não vai surtir o efeito necessário. Ok? Então você tem que consumir a gordura boa e diminuir o consumo de gordura ruim. Isso fica bem claro.
Mas o uso do ômega 3 hoje, ele é primordial para o bom funcionamento do sistema cardiovascular, do nosso coração. E ele é bom também para o cérebro, gente. O cérebro, uma dieta rica em ômega 3 está relacionada, pesquisas indicam que está relacionada com diminuição do desenvolvimento da demência, né? Alguns tipos de doença degenerativa, como é o caso do mal de Alzheimer. Além de deixar o sangue mais fluido, né, diminui a formação de coágulos, deixa o sangue mais fluido, ele diminui a pressão arterial, diminui colesterol e triglicéridos, consequentemente diminui os riscos de um acidente vascular cerebral, de um derrame cerebral, né? A utilização do ômega 3, então, diminui a probabilidade de demência, diminui a probabilidade de doenças degenerativas como, né, o mal de Alzheimer e diminui também o risco de derrame cerebral, ok? Então, muito bom utilizar o ômega 3, mais uma evidência. Para o diabetes, gente, né? A suplementação de ômega 3 em índices corretos, sempre isso, né? Em dosagem correta, eu vou ensinar como usar. Ela não tem uma eficiência direta no metabolismo do açúcar do sangue, ok? Não tem, diretamente não tem, certo? Mas como ela melhora, se você associar o ômega 3, né, com uma dieta saudável, pobre em gordura saturada, né, aumentando a gordura boa, necessariamente você previne obesidade, pressão alta e diabetes. Porém, pessoas que já têm a diabetes, ela só melhora o panorama, né, do funcionamento do corpo dessa pessoa, da saúde dessa pessoa, porque diminui colesterol, triglicéridos, mas não diminui a quantidade de açúcar no sangue, como eu já ouvi pessoas dizendo, não é isso. Mas se a pessoa não tem o diabetes, ela previne o aparecimento e surgimento de diabetes do tipo 2, o consumo do ômega 3, por melhorar o metabolismo de gordura do nosso corpo, ok? Então, mais um benefício da utilização, o consumo diário do ômega 3. Ação anti-inflamatória, né? O ômega 3, estudos demonstram que ele tem um efeito direto no PCR, na proteína C reativa, que é uma proteína que está diretamente relacionada ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, né? Então, o estudo sugere que a suplementação com ômega 3, ela tem efeito positivo no nível médio, na concentração média dessa proteína na corrente sanguínea, ok? Então, ela diminui os efeitos inflamatórios dos nossos vasos. Além do que, ela tem um efeito direto no quadro de artrite, né? Uma doença autoimune também, que causa o desgaste e o ataque direto das nossas articulações, ok? Então, utilizar o ômega 3 com frequências, os estudos dizem que a suplementação do ômega 3 ajuda a diminuir as dores articulares, inclusive podendo com o tempo diminuir a utilização desses pacientes dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, eles conseguem diminuir a dose, a utilização dos anti-inflamatórios, suplementando o nutracêutico, o nosso ômega 3. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório sobre o nosso corpo, ok? Muito importante também, mais uma função do nosso ômega 3, ok? Vamos para o próximo. Bom, as fontes artificiais de ômega 3, né? Então, a gente falou do ômega 3 que existe na nossa alimentação, de peixes de águas profundas, águas geladas, né? Salmão, atum, arenque, truta, sardinha. Não é de tanque, é de águas, aquele orgânico, aquele de águas mesmo naturais, né? Muito difícil de encontrar no Brasil. Mas a gente tem hoje fontes artificiais de ômega 3, né? O ômega 3 hoje ele é facilmente encontrado em cápsulas gelatinosas que contém 1000 miligramas, ou seja, 1 grama de óleo de peixe, do óleo de peixe. Só que a gente tem que entender que não é o óleo de peixe em si que é preventivo de doenças, mas sim a concentração do EPA e do DHA, 2 ácidos graxos presentes no ômega 3, certo? Então, assim, em cada 1000 miligramas de óleo de peixe, existe variações na concentração do ômega 3, de 200 miligramas a 950 miligramas.
O nosso OMG3, o ômega 3 da I9Life, ele tem por volta de 600 miligramas de EPA e DHA em cada 1000 miligramas de óleo de peixe, ok? De óleo de peixe. Indicado a utilização de até 500 miligramas de EPA-DHA ao dia, o que equivale a 1 a 3 comprimidos, e nós estamos totalmente adequados, corretos e perfeitos na utilização do ômega 3 da I9Life 3 vezes ao dia, uma cápsula 3 vezes ao dia, ok? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Tecla 10, por favor. Ok, bora lá então. Próximo slide. Estão entendendo a necessidade de consumir o ômega 3? Por que que ele é importante? Todo mundo entendendo? Bom, então vamos fazer um resumo de tudo que eu falei. Primeiramente, ele é uma suplementação de óleos essenciais. Óleos essenciais são ácidos graxos que o nosso corpo não produz e que são necessários para uma boa manutenção do nosso corpo, para a nossa saúde. Então ele deve ser consumido diariamente, porque nós não produzimos, tá? Tem que ser tirado da alimentação ou da suplementação. Ele é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo, auxilia na manutenção dos níveis saudáveis de triglicérides e colesterol, sendo que eleva a concentração de colesterol bom e diminui a concentração de colesterol ruim, né? O óleo de peixe, ele também auxilia na saúde das nossas articulações, porque ele tem uma função anti-inflamatória, demonstrada inclusive em pacientes que sofrem de algum tipo de artrite, né? Diminui até a dor desses pacientes a utilização constante em dose adequada do nosso ômega 3. Ele também proporciona um bom funcionamento cerebral, né? E diminuição das chances de um derrame cerebral. E por que, gente? Porque ele diminui a concentração de gordura ruim do nosso sangue, ele diminui para índices normais, taxas normais da nossa pressão arterial, não é? Ele lubrifica os nossos vasos sanguíneos, ele serve para manutenção da função do nosso cérebro, diminui a probabilidade de doenças degenerativas, de Alzheimer e etc. E, consequentemente, diminui também as chances de um derrame cerebral. Ele reduz o índice de várias doenças, né? Previne o aparecimento de diabetes, derrame cerebral, asma, alguns tipos de colites, e também existem estudos que sugerem que a utilização continuada do ômega 3, né, diariamente, previne alguns tipos de cânceres, principalmente de mama, próstata, ovários e testículos. Além do efeito antirradical livre e antioxidante, importantíssimo para o bom funcionamento do nosso organismo, promovendo um efeito de anti-envelhecimento. Ele também é imunoestimulante, ou seja, melhora a imunidade do nosso corpo, prevenindo algumas doenças, né? E também regula a nossa pressão arterial, ok? Então fica a dica, todo mundo, principalmente distribuidores, devem utilizar o ômega 3 todos os dias. Doutora, existem efeitos colaterais do ômega 3? Raros, mas existem, tá? Então, como eu disse o tempo todo, a gente tem que utilizar a dose recomendada. A dose recomendada é de 3 a 4 miligramas ao dia, ou seja, de 3 a 4 cápsulas ao dia do nosso ômega 3 da I9Life. Os efeitos colaterais, geralmente, eles não são graves, mas eles são inconvenientes, são chatos, né? A pessoa pode sugerir náusea, pode ter um pouco de diarreia, principalmente aquela pessoa que tem aquele problema de vesícula, porque o ômega 3 é um óleo, né? Dá aquela cólica abdominal no começo, gases, e o principal deles, e o mais relatado, é aquele gostinho de óleo de peixe na boca, mas que com o tempo a gente deixa de sentir, ok? Doses muito elevadas de ômega 3, muito elevadas,
podem levar ao aumento de risco de sangramento. Como eu disse, ele diminui a formação de coágulos no sangue, porque ele diminui a formação, o agrumo do sangue, vamos dizer assim, né? Ele não chega a promover ser um antiagregante plaquetário, mas ele diminui e deixa o sangue mais fluido. Se a pessoa tem alguma doença sanguínea, alguma displasia, algum problema sanguíneo que diminui a formação desse coágulo para cicatrização, né? Ela deve utilizar o ômega 3 na dose correta, jamais passar, sobredosar, aumentar as doses, porque pode provocar algum tipo de sangramento, certo? Então fica a dica e tomar cuidado, a superdosagem, de ômega 3 em pessoas que fazem uso de antiagregantes plaquetários, né? Como aspirina, heparina, varfarina e etc. outros produtos. Mas de uma maneira geral, se você manter a utilização do ômega 3 nas doses indicadas, doses diárias, né? Nenhuma pessoa vai sofrer nenhum tipo de efeito colateral, a não ser aquele gostinho de peixe na boca, que é possível que aconteça. A gente tem que ter uma atenção muito grande nisso. Eu falo sempre para vocês a questão da doença, da prevenção de doenças, dou algum nome de doenças aqui, mas a gente tem que entender que nós, distribuidores da I9Life, os produtos da I9Life não curam doenças, ok? Nós não ajudamos a tratar a doença. Nosso papel é ajudar as pessoas a mudarem os hábitos de vida, ajudar as pessoas a mudarem os hábitos alimentares, ajudarem as pessoas a deixarem de ser sedentárias e assim adquirir um estilo de vida mais saudável. Como eu disse no começo dessa apresentação, nós somos o que nós comemos, né? Toda a nossa alimentação, ela está diretamente relacionada com a probabilidade de uma saúde boa ou não, com a probabilidade do aparecimento de uma doença ou não. Então, se a gente se alimenta de forma correta, e nós temos os nossos nutracêuticos, que são alimentos funcionais em cápsulas, nós utilizando os nutracêuticos, mudando os hábitos de vida, nos alimentando de forma correta, né? Suplementando de forma correta, mantendo o nosso peso dentro dos padrões normais e praticando atividade física, com certeza nós vamos prevenir inúmeras doenças. Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas nós não tratamos e nós não curamos doença, tá? Se o seu cliente, se você é um distribuidor que tem alguma doença, algum problema, você deve continuar procurando o seu médico e levar até ele a nossa suplementação, né? Para que ele apoie o consumo inteligente, uma nutrição inteligente e a melhora da sua condição, ok? O que nós temos que entender, gente, é que os produtos da I9Life não é uma dieta. Não é uma dieta radical, como eu já ouvi, não é nada disso. Nós temos a obrigação de ter um estilo de vida saudável. Nós temos a obrigação de sermos produto do produto. Nós temos a obrigação de entendermos os nossos produtos, de utilizarmos os nossos produtos, de ter confiança nesses produtos, para que a gente possa, assim, auxiliar mais pessoas no consumo responsável dos nossos nutracêuticos. Então, nós não fazemos dieta, nós não indicamos dieta, nós mudamos o estilo de vida da pessoa para um estilo de vida saudável, ok? E aí fica a dica, saúde por dentro e por fora. Essa é a função de nós, né, distribuidores da I9Life. Gente, fica a dica então para vocês. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós entendemos hoje, relembrando, o que é o alimento funcional, que é a comida correta, né? Com aditivos que melhorem a nossa saúde. Desse alimento funcional, tiram-se as substâncias específicas, extratos purificados, produzem cápsulas e outras formas de nutracêuticos, de produtos que têm somente aquele ativo necessário para a melhora da nossa saúde, ok? Nosso primeiro produto foi o nosso ômega 3, eu acredito que é o produto mais fantástico do momento, na área média, todo mundo indica a utilização do ômega 3 para pacientes, para as pessoas, para atletas, para quem quer ter mais saúde, mais qualidade de vida. O ômega 3 da I9Life, ele tem 1 grama por cápsula, deve ser consumido 3 vezes ao dia, 30 minutos antes do café, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. A concentração de EPA e DHA está por volta de 600 miligramas
somando 4 cápsulas ao dia, ok? O ideal é de até 500, 600 miligramas ao dia. Então, nós estamos assumindo, assim, todos os padrões necessários para um nutracêutico de qualidade. O que eu digo para vocês aqui, o meu grupo que tá aí, gente, eu tenho certeza que utiliza todos os produtos da Inovilife. A gente faz muito treinamento sobre isso e utiliza. As pessoas do outro grupo eu não sei, mas o que eu indico para vocês é que utilizem. Façam da utilização dos nossos nutracêuticos o seu consumo, o seu ativo mensal, ok? Você tem que utilizar o Ômega, o Vita, o Skin, o Self Detox, o Gold Fresh, todos os produtos. Você tem que utilizar o shake com proteína pelo menos uma vez ao dia. Se você está acima do peso, se você está gordo, você tem que perder peso para vender o produto da Inovilife. Eu digo e repito em todas as minhas conferências. Se você está gordo, se está acima do peso, venda perfume. Não venda nutracêutico, não venda shake. Ok? Você vai dar um tiro no próprio pé, você vai tirar a credibilidade dos produtos da sua empresa e da empresa do seu vizinho, que é a Inovilife também. Então, assim, a gente tem que utilizar todos os produtos. Eu sempre foco nisso nas minhas apresentações e nos meus treinamentos. O primeiro passo para se ter sucesso no negócio Inovilife é ser produto do produto. É utilizar todos os produtos sem medo, sem medo. Você está acima do peso, perca peso. Você está abaixo do peso, ganhe massa magra, né? Apresente-se de uma forma melhor, mais saudável. Utilize o ômega 3 e estude sobre ele. Utilize o Vita e estude. A nossa próxima aula, a nossa próxima conferência vai ser sobre a utilização do Vita Daily, né? Entenda a utilização, use, propague, passe para sua família e depois você vai para os seus clientes e seus distribuidores. Ensine-os, mostre o seu resultado. Eu garanto que uma alimentação funcional, uma alimentação adequada, a utilização de nutracêuticos, em poucos dias vocês vão sentir total diferença no funcionamento do seu corpo durante as 24 horas do seu dia. Então, alimente-se de forma correta, certo? Faça o que tem que ser feito, em público ou na sua casa, mas principalmente em público. Prima pela sua saúde, ou você não vai ter sucesso no negócio da Inovilife. Para que você venda saúde, você tem que ter saúde. Ou se não, foque somente nos perfumes, somente no shampoo. Mas a gente tem um mix de produtos muito grande, muito abrangente, e um mercado prontinho para receber, porque o mercado está pedindo saúde, pedindo por produtos que levem bem-estar, saúde e qualidade de vida para sua família. Então a gente tem esses produtos, a gente tem o mercado, a gente tem que fazer a coisa certa. Então eu quero o comprometimento de vocês que utilizem mensalmente todos os nutracêuticos da Inovilife. Todos os nutracêuticos da Inovilife. Vamos chegar agora, gente, a uma tableteira linda. Compre a tableteira, coloque todas as cápsulas e vá com essas cápsulas e essa tableteira em qualquer lugar que você for. Vai em restaurante, vai numa lanchonete, vai na apresentação, vai no evento. Viva com essa tableteira, tome todos os produtos, mostre para as pessoas que você utiliza esses produtos, que você utiliza para ter mais saúde, mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida. Faça isso, né? E você vai ser o exemplo para os seus downlines, para que eles façam a mesma coisa. É importante isso. É importante utilizar o ômega, é importante utilizar o shake pelo menos uma vez ao dia. É importante perder peso se você precisar perder peso. É importante utilizar o chás o tempo todo. Tenha a sua shakeira, tenha a sua squeeze, encha de chá, onde você vá, tira foto, coloque no Facebook, promova o seu resultado. E você vai ter sucesso nesse negócio. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Mais uma conferência realizada com sucesso. Peço 1000 perdões para vocês que eu tive um problema com a internet aqui em Porto Velho. É um pouquinho difícil, né? A gente está um pouquinho afastado do restante do Brasil, né? E eu peço desculpa pelo atraso, mas eu acho que eu cumpri com a minha obrigação de hoje, que é levar para vocês a ciência que existe por trás
dessa cápsula tão bonitinha e tão dourada, que é o ômega 3, ok? Mais importante que a vontade de vencer é a coragem de começar. Comece hoje, não comece na segunda-feira. Comece a mudança do seu plano alimentar, dos seus hábitos de vida hoje, agora, já. E você vai garantir o seu sucesso nesse negócio, você vai garantir o seu sucesso numa vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor para você e para os seus familiares, ok? Eu vou tentar responder algumas perguntas um pouquinho e para a gente terminar essa conferência, prometendo para vocês que na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre o Vita Daily, nosso nosso polivitamínico fantástico, como deve ser utilizado, para que deve ser utilizado, né? Quem deve utilizar e tirar também todas as suas dúvidas. Dilza, quem faz tratamento de CA com hormonoterapia pode utilizar o ômega 3 sim. Quem tem gastrite pode utilizar o ômega 3? Pode utilizar, ele é anti-inflamatório, ele vai melhorar o processo, né? A inflamação da parede gástrica, a parede do estômago. Contraindicação para o ômega 3, somente as pessoas que têm problemas de coagulação sanguínea, aquelas pessoas que têm dificuldade de cicatrização. Ok? Então, nesse caso, existe sim uma contraindicação. Quem tem diabetes deve utilizar ômega 3 vezes ao dia. Você tem que tomar uma cápsula 30 minutos antes do café, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. Quem tem alergia a camarão pode utilizar o ômega 3 sim, pode utilizar. Só se tiver alergia ao ômega, daí não, ok? A salmão, a atum, a sardinha, daí não pode. Quem tem artrose deve utilizar o ômega 3. Como eu disse, ele é muito importante para qualquer tipo de processo inflamatório nas articulações, né? Diminuindo o efeito da doença e diminuindo também a sensação de dor. Lactente pode tomar ômega 3? Pode, ômega 3 pode. Sim, o nutracêutico tem ação sempre para quem não pratica atividade física. Ele deve ser utilizado, todos os nutracêuticos, 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição. Luciane, você pode até tomar os 3 vezes ao dia, mas você não vai manter o pico de biodisponibilidade do produto o dia todo, né? Você vai ter um grande pico pela manhã, ele vai subir a concentração desse produto no sangue e durante a tarde você não vai ter mais ele na corrente sanguínea. Então, o ideal é que você passe esses picos 3 vezes ao dia. Então, tome pela manhã, no almoço e no jantar. Claro que não pode causar câncer do próstata. O ômega 3, existem relatos científicos que ele previne o câncer. O ômega 3 não dá câncer, nenhum tipo de câncer. Ele previne câncer de próstata, de mama, de testículo e de ovário. Qualquer tipo de problemas articulares, as pessoas devem utilizar o ômega 3. Todo mundo deve utilizar o ômega 3. Ele tem um processo anti-inflamatório, diminuição da gordura no sangue, o sangue fica mais fluido, então com certeza diminui aquele cansaço nas pernas, sim. Viu, Rodolfo? É isso mesmo, ele diminui mesmo a sensação do processo inflamatório. É recomendado sim, quem tem hipertensão deve tomar ômega 3 vezes ao dia. Por que 30 minutos antes da refeição? Porque para você não diminuir a absorção, se você tomar na hora da refeição, a quantidade de óleo, você pode diminuir a absorção de algumas proteínas que são solúveis em água, de algumas vitaminas, desculpa. Então, o ideal é que você tome 30 minutos antes de cada refeição. Pode utilizar com anticoncepcional. Grávidas podem tomar, de preferência após os 4 meses, tá? Até os 4 meses, somente com a orientação do seu obstetra. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that.